Shalom, povo de Deus! Tudo na paz com você? Espero que sim, espero que você esteja aí animado para mais essa agenda diária de Deus conosco, caminhando por toda palavra que nós cremos, que ela é palavra de Deus, inerrante, autoritativa, suficiente. É por isso que nós temos sempre esse desejo de sermos alimentados pela palavra. E eu sou um entusiasta do momento de pastoreio por essa beleza. Ele nos estimula a passearmos por toda a Escritura, né? Eu sei que é natural que em alguns momentos nós vamos àquelas passagens queridas, preciosas, aqueles textos que eles falam profundamente conosco, e não tem problema. Devemos estudar os grandes textos, devemos voltar a eles quantas vezes for necessário. Mas você sabe que tem um lado muito legal em passearmos pelas Escrituras, porque a gente começa a meio que ser impelido a mergulhar em alguns textos que talvez nós antes não mergulhávamos neles. E ao fazer isso, nós somos profundamente abençoados, porque nós cremos que a Bíblia inteira é palavra de Deus. Então, isso aqui é um encorajamento para o nosso momento de pastoreio, mas quero desde logo te convidar a nos unirmos em louvor, cânticos espirituais ao nosso Deus. Vamos louvar? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Cantemos, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me e amar-me a ti. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me e amar-me a ti. Tu és tremendo. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é
nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Ministrando Louvado seja o Senhor, privilégio nós louvarmos juntos o nome do nosso Deus. Não é verdade? Vamos ao nosso texto? Nós já estamos no livro de Juízes. Juízes é um livro desafiador. Juízes é aquele período do povo de Israel onde eles não têm, assim, um líder formalmente estabelecido. O que vai acontecer em Juízes... Nós temos textos fortes como aqueles que dizem que cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos, não é? Nós vamos ter uma história que se repete. Muito curioso, depois de Josué, que foi o último grande líder, o livro que nós estudamos, entra nesse período dos juízes que cada um então faz aquilo que acha que é certo. Mas é curioso, porque na dinâmica de Juízes você vê o povo se envolvendo na sua vida diária e eles começam a se perder no que diz respeito ao seu relacionamento com Deus. Eles começam a viver igual o povo daquela região, eles começam a se envolver em tudo que não presta, em idolatria, seguem deuses estranhos, e aí então Deus manda um tipo de castigo mesmo, de juízo, que é uma situação meio que até de opressão, de inimigos, mas é para ver se o povo acorda. E é muito interessante porque então no livro de Juízes você vai vendo isso, o povo clama e de repente Deus levanta um libertador. Os juízes, que são 12, eles são libertadores, né? Conquanto o nome seja Juízes e o líder que é levantado é chamado de juiz, mas não fica com aquela ideia de um tribunal, de alguém que julga. Não, não, não. É um grande líder libertador do povo,
por ter Deus ouvido o clamor do povo que vinha sofrendo por conta de suas escolhas erradas e descaminhos que adentraram. Hoje nós estamos no capítulo 5, e o capítulo 5, junto com o capítulo 4, é uma dessas histórias assim fantásticas, porque sabe quem foi levantado por Deus para ser juiz, líder e libertador nesse período? Débora. Isso. E Débora tem uma curiosidade. Eu acabei de falar que em Juízes o nome juiz não é quem julga, mas Débora é a única que também tinha esse papel. Lá no capítulo 4 você vai ver isso, eles deram até o nome de uma palmeira de Débora, porque ali embaixo era onde Débora ela recebia as pessoas, os conflitos, as questões, e ela, o texto deixa claro, ela era uma mulher sábia. Ela então, debaixo ali daquela palmeira, ela analisava e estabelecia o juízo sábio e justo para aquela situação. Mas não é só isso. Débora, conquanto já tinha passado a ser uma mulher reconhecida por uma maturidade espiritual, por uma sabedoria para julgar, ela era aquilo que nós podemos chamar de profetisa. Por quê? Porque a gente vai ver que Deus usa a boca de Débora para dizer a palavra dele. Nós estamos no Velho Testamento e é isso que é o ofício de profeta. É aquele que recebe a palavra de Deus para poder comunicar. Então é assim que começa a história de Débora. Eu vou precisar voltar no capítulo 4. Por quê? Porque o capítulo 4 é a narrativa histórica do que acontece e o capítulo 5 é um salmo que Débora escreveu. Ele é chamado de o Cântico de Débora. Então, é como se o capítulo 4 fosse a narrativa histórica e o capítulo 5 fosse uma poesia de Débora a respeito do livramento que Deus operou para o povo. É o mesmo assunto. Olha como é que começa o capítulo 4. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor. Lembra do ciclo que eu falei? Depois de falecer Eude, que tinha sido o juiz. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, e Sísera, anotem esse nome, um homem perverso. Ele era o comandante do exército de Jabim, rei de Canaã. E ele passou a ser essa personificação perversa de opressão contra o povo de Deus. Versículo 3, eu estou no capítulo 4, tá? Nós vamos chegar no 5 porque é a mesma história. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Então aqui nós temos o que eu acabei de falar. O povo está dando bobeira. Eles estão se envolvendo com o que não presta. Eles estão vivendo igual todo mundo daquela sociedade de Canaã. Eles estão seguindo deuses estranhos. Deus ama. E lá em Hebreus 12 diz que Deus corrige todo filho a quem ama. Ele repreende todo filho que é dele. E Deus então levanta esse rei inimigo que é para chacoalhar os alicerces desse povo de Israel e dá certo. Porque diz aqui que eles vão à lona e eles começam a clamar a Deus pela intervenção de salvação. E Deus ouve. E é aí que começa a história de Débora. Então no versículo 4, eu estou lá no capítulo 4, vai dizer assim: Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira da Débora, em Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela em juízo. Lembra que eu falei? Era uma mulher sábia e ela atuava, né, como quem ajudava as pessoas nos seus conflitos a decidirem. Então no versículo 6 é dito: mandou ela chamar Baraque, que era filho de Abinuão. Baraque
era como se fosse o comandante da parte do exército de Israel. Débora chama Baraque e diz assim: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem dizendo: vai e leva gente até o monte Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e de Zebulon? E farei ir a ti para o ribeiro Quizon. Você irá até Sísera, que é comandante do exército de Jabim, com seus carros e com as suas tropas. E olha o que diz o Senhor por boca de Débora: e eu darei esses inimigos nas suas mãos. Aí tem uma conversa engraçada, ela é pelo menos curiosa. O Baraque, que era o comandante do exército, acaba de receber a palavra de Deus. Por quem? Por Débora, que tinha sido colocada por Deus como uma profetisa. Ela falava da parte de Deus e ela tinha dito: pode pegar 10.000 homens, vai ser uma turma de Zebulon e Naftali, e você sobe contra Sísera, porque eu vou entregar nas suas mãos. Olha o que o Baraque falou, versículo 8, nós estamos no capítulo 4. Baraque disse: se fores comigo, Débora, eu irei. Porém, se não fores comigo, eu não irei. Ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Baraque convocou Zebulon, Naftali em Quedes, e com ele subiram 10 homens, e Débora também subiu com ele. Veja que coisa interessante. Parece que Baraque, ele não tinha convicção se era vontade de Deus libertar o povo. E ele então faz esse convite esquisito, porque ele é um comandante do exército e ele vira para Débora: eu não vou nada, vou não. Só se você for comigo, Débora. E Débora diz: eu vou, porque é a vontade de Deus. E quem vai dar a vitória é o Senhor. E fique você sabendo, Baraque, você não terá honra por essa investida. E você vai ver Deus entregando esse Sísera, que tem esses 900 carros de ferro, na mão de um exército com uma mulher na liderança. É muito interessante, porque aqui a gente vê que Débora, além de ser uma mulher sábia, que ajudava o povo a resolver os seus conflitos, ela era uma mulher que tinha um relacionamento profundo com Deus, e ela é uma mulher que confiava em Deus e não nas suas condições humanas, poderes humanos, recursos humanos, capacidades humanas, competências humanas, em Deus. E ela diz para Baraque, que é comandante do exército de Israel: pode juntar o povo. Agora você vai ver, não vai ter honra para você. Você vai ver Deus dando uma vitória, que é uma vitória completamente improvável, e tendo mesmo uma mulher como a grande chefe da batalha. Débora confia no Senhor. Ô turma, é isso que acontece. Aqui deixa eu zipar o que acontece. A história, aqui ela não detalha muito bem, mas a gente vai para o capítulo 5 e dá para a gente ter uma ilação do que aconteceu. De uma maneira muito milagrosa, eles se encontram nas margens desse ribeiro de Quizon e de repente o texto simplesmente diz, versículo 15, eu estou lá no capítulo 4, o Senhor derrotou Sísera e derrotou todos os seus carros. Lembra? Volta naquela época. Esse povo de Canaã tinha um exército, era como se fosse hoje um exército que tivesse os drones mais capazes. Fato é que aqueles carros de ferro, todos eles pararam de funcionar. Porque o Senhor fez isso. E aqui tem um detalhe, porque diz assim, Sísera saltou do carro e fugiu a pé. Não é curioso isso? Deixa eu te adiantar. Aqui a gente não sabe muito bem o que aconteceu. Só que quando a gente lê o Cântico de Débora, que é o nosso capítulo de hoje, o 5, ela agradece a Deus, porque ela diz que Deus fez tremer a terra e Deus fez descer chuva. Aí como que a gente junta isso daqui? Sísera teve que saltar do carro de ferro. Aquele exército, a gente entende. Deus chacoalhou, eles estão na beira de um rio. Certamente não é época de chuva. Por quê? Porque o Sísera veio com seus 900 carros de ferro,
Ele vai trucidar aquele exércitozinho de Israel que tem Baraque e Débora na linha de comando. Mas quando eles estão na beira do ribeiro de Quizon, isso aqui já é a minha mente criando a tese. Tem um terremoto e desce água e aquele ribeiro transborda. E aqueles carros de ferro poderosos, eles fazem o quê? Eles atolam. Tanto é que o Císara teve que saltar do carro e fugir. Então aquele exército que confiava no seu poderio humano, eles se veem atolados. E aí, meu amigo, não deu outra. Deus deu uma grande vitória. Foi Deus quem deu. O texto do capítulo 4, que é narrativo, ele termina dizendo que o tal do Císara, que era um cara perverso, tá? A Bíblia deixa claro. Ele sai correndo e ele entra na casa de uma mulher. Outra mulher. O nome dela é Jael. Ele entra e diz, eu tô com sede, me dê água. Ela diz, eu dou. Ela deu leite para ele, deu água, mas ela sabia que ele era o líder perverso que oprimia Israel. Como que termina a narrativa? Veja como que Deus faz as coisas. O Císara, o comandante poderoso que por 20 anos oprimia o povo de Israel, ele dorme e uma mulher, Jael, pega uma estaca de prender barraca, pega um martelo, vai aqui na cabecinha dele, aqui na fronte, encosta e o texto diz que ela atravessa a cabeça do Císara com essa estaca até a estaca prender no solo. Pensa na mulher. E assim o texto termina dizendo que naquele dia Deus humilhou Jabim, que era o bendito do rei de Canaã, e ele derrotou Císara. E o nosso capítulo 5 é um louvor. Deixa eu fazer essa aplicação. Débora não foi forte, confiante, corajosa, líder, não foi? O que diante de uma grande vitória dessa, um coração cheio de si faria? Eu vou lhe dizer o que faria. É o que muitas das vezes nós fazemos. Diante de momentos em que é Deus quem intervém, com vitórias, a gente tira a onda. A gente fala, eu vou fazer aqui uma ilação, não está no texto, nós vamos ver o que acontece no texto. Imagina Débora, agora chamando Baraque, fala assim, ô Baraque, ficou com medo, né Baraque? Mas eu fui, tomei as rédeas aí da liderança que você não foi. Ô turma, vocês viram lá? E aquela estratégia. E a gente trouxe aqui, trouxe eles aqui bem para o ribeiro de Quizon. E a confiança e a liderança tem que ter sim, esse punho forte, tem que ser, porque eu estava lá e nós tivemos essa vitória. Débora não faz isso. Conquanto ela tenha levado a palavra de Deus para encorajar o exército de Israel, ela tem assumido a linha de frente. Com a vitória, o cântico de Débora é um cântico de louvor a Deus. Queridos, que negócio espetacular, né? O texto, então, no capítulo 5, vai dizer, naquele dia cantaram Débora e Baraque. É pena que na Bíblia Deus só quis registrar as palavras, não teve jeito de registrar as melodias, né? Você sabe que muitos salmos eram músicas. E aqui a gente tem dizendo que essa poesia de Débora, ela compôs uma música. Já pensou? Eu não vou conseguir cantar. Eu não sei como que era a música. Mas o que ela diz? Desde que os chefes se puseram à frente de Israel e o povo se ofereceu voluntariamente, bendizei ao Senhor. Muito interessante, ela começa falando meio que narrativa com louvor. Ela diz, a gente tem que bendizer ao Senhor,
pela liderança que se colocou à frente. Nós temos que bendizer ao Senhor pelos 10.000 voluntários que compuseram o exército de Israel. A gente bendiz o Senhor, não é Débora, é o Senhor. E aí então ele vai dizer, ela diz, ouvi todos, deem ouvidos, eu mesma cantarei ao Senhor e salmodiarei ao Senhor, o Deus de Israel. Ela tem a boca cheia de louvor a Deus. E não a ela, e não a vitória humana. Ela sabe quem merece toda a glória, é o Senhor. Então ela fala que é Deus quem ganhou, versículo 4, saindo tu, ó Senhor, marchando desde os campos de Edom, a terra estremeceu. Lembra que eu falei? Os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram águas. Aqui para mim, é ela dizendo o que aconteceu. Ela diz, os líderes, Débora, Baraque, se colocaram à frente, vieram os 10.000, então bendiga o Senhor por líderes e por gente que está disposta a lutar a batalha de Deus. Mas louvado seja o Senhor que ele saiu, ele estremeceu a terra e ele fez descer água dos céus. E aí, meu amigo, foi Deus quem destruiu. Ela está louvando o Senhor. E então ela meio que faz uma retrospectiva, ela faz uma largada do cântico, adorando o Senhor. Então ela começa a fazer uma retrospectiva. A partir do versículo 6 ela diz, nos dias de Sangar, que era filho de Anate, nos dias de Jael, ela está falando do povo de Canaã. Cessaram as caravanas e os viajantes tomaram desvios tortuosos. Ela está falando dos maus caminhos que o povo começou a ter. Olha o que ela diz. Ficaram desertas as aldeias em Israel. Até que eu, Débora, me levantei e me levantei por mãe em Israel. É muito interessante. Ela volta e vai dizer que eles escolheram deuses e por isso que a guerra ficou às portas. Mas então, ela conversa com os comandantes de Israel. É Baraque. Ela diz, o meu coração se inclina para os comandantes de Israel e que voluntariamente se ofereceram entre o povo, bendizei ao Senhor. Ela então está fazendo a linha histórica. Ela diz, o povo entrou por caminhos tortuosos. Já não se achava mais vida de povo de Deus em Israel. Então, de repente, eu fui levantada. Eu fui levantada com uma palavra de Deus. E eu precisei ir atrás dos comandantes do exército de Israel. E ela está aqui, louvando seja Deus. Louvado seja Deus que eles acolheram a palavra. Juntou os 10.000. Baraque, mesmo tergiversando ali, Débora, você vai comigo, não vai? Mas com ela dizendo, eu vou. Ele disse, eu também vou. Ela está louvando a Deus pela disponibilidade do comandante, pela disponibilidade do povo em se juntar. E aí então tem... Aqui no versículo 12, ela está fazendo a linha histórica do que aconteceu, mas em forma de poesia, tá? De salmo. Desperta, Débora. Desperta, desperta, acorda, entoa um cântico, levante, Baraque, leva presos que te prenderam, tu filho de Abinoam. Ela está dizendo que eles precisam se despertar diante da palavra de Deus. Ela está dizendo que não é uma coisa simples. Veja, eles ficaram 20 anos sob a opressão desse rei Jabim que tinha o comandante Sísera. E ela então, por conta da linha, ela está bendizendo ao Senhor porque o Senhor despertou no coração dela e deu a palavra de Deus. Então ela diz, desperta, Débora, desperta, Baraque. Nós iremos prender aqueles que têm nos prendido. Foi exatamente o que aconteceu. Sísera, como comandante do exército de Jabim, oprimia o povo de Israel, subjugava, prendia. E aqui nesse despertar que Deus fez, Deus trouxe um livramento e ele desperta Débora,
desperta Baraque e com a vitória que Deus dá, inverte. Aquele povo que subjugava o povo de Israel é derrotado na batalha. Então ela fala uma coisa curiosa. Quando a gente lê o 4, a gente não percebe isso. Quando a gente lê aqui, a gente volta e fala assim... Lá no capítulo 4, quando ela fala com Baraque, ela diz, Baraque, junta um exército aqui em Israel. E lá diz que juntaram 10.000 de Zebulon e Naftali. Tá ótimo. Lembra das tribos de Israel, que eram 12? Eu não lembro os nomes, mas tem Ruben, Dan, tem Gad, tem Simeão, tem o Zebulon, tem o Naftali, tem a meia tribo de Manassés, meia tribo de Efraim, tem mais, são 12. Mas não é curioso que lá é dito assim, que Baraque junta 10.000, Zebulon e Naftali. Só 2 tribos se dispuseram. Ué, mas e as outras? Aqui no Cântico de Débora, ela começa a revelar coisas curiosas. Deixa eu chamar a sua atenção para isso daqui. No final do versículo 15, ela diz assim, entre os grupos de Ruben, é uma das tribos, houve grande discussão entre eles. Por que ficaste entre os currais para ouvir flauta? Entre os grupos, as facções de Ruben, houve grande discussão. Gileade ficou da além do Jordão. E Dan, por que Dan se deteve junto aos seus navios? Aser se juntou, se assentou nas costas do mar e repousou nas suas baías. Olha que curioso. Ela está falando, eu estava lendo na NVI, só para ajudar a gente a entender, né, aqui um pouco mais, ela disse que nas divisões de Ruben houve muita indecisão e eles não se dispuseram a ir para a batalha. Ninguém foi ajudar a tribo de Ruben. Do pessoal que mora em Gileade, eles permaneceram do lado de lá do Jordão. Uma parte de Manassés. Quem que ficou do lado de lá do Jordão? Eu acho que é Gate. Eles não vieram. E Dan? Diz aqui, Dan ficou envolvido com seus navios, com as suas coisas, e não foi ajudar. E o Aser? Permaneceu no conforto das suas baías e enseadas. Ele era do litoral, essa tribo. Tão estranho, gente. É uma batalha de Deus. Os inimigos estão à porta. Há um chamamento. Mas de repente você tem aqui pelo menos 4 tribos que são claramente colocadas como gente que ficou indecisa, gente que ficou em discussão, gente que ficou envolvido com seus trabalhos específicos, gente que ficou no seu conforto. Não foram lutar. E o versículo 18 diz, Zebulon é povo que expôs a sua vida à morte, como também Naftali nas alturas do campo. Então no Cântico de Débora ela diz, quando houve o chamamento, Zebulon e Naftali se dispuseram e foram. E das outras tribos? Parece que não. Pelo menos em relação a Ruben, em relação às tribos que ficaram do outro lado, que são as 2, eu acho que é Gade e Manassés, Dan e Aser, esses simplesmente por discussão, por indecisão, por envolvimento com suas questõezinhas pessoais e por conforto, simplesmente não foram para a batalha. Fato é que no seu louvor, Débora, de novo, diz que Deus, lá no ribeiro de Quizon, deu a vitória. No versículo 21 diz, o ribeiro de Quizon os arrastou. Aqui, ó, aquela tese. Tudo leva a crer. Tremeu, muita água, e o ribeiro arrastou os inimigos. Que é isso? Veio aquela água, virou lama,
atolou tudo, eles confiavam nos carros de ferro, se perderam e Deus deu a vitória. Ela termina bendizendo sobre todas as mulheres Jael, que não teve receio de ser usada para poder, de uma vez por todas, derrotar Sísera. E o último versículo do louvor de Débora é bonito. É desses que a gente deveria decorar. Diz o 31, assim, ó Senhor, pereceram todos os teus inimigos, porém, os que te amam brilham como o sol quando se levanta no seu esplendor. E a terra ficou em paz 40 anos. Deus derrotou os inimigos e aqueles que amam o Senhor têm um brilho diferente. É o brilho como o sol quando se levanta. E a terra teve paz por 40 anos. Bem, eu para terminar, naturalmente eu faço as aplicações dos personagens. Confie na palavra de Deus. Se disponha a fazer a vontade de Deus. Saiba que Deus, no seu tempo e da sua forma, Ele vai realizar justiça. Os inimigos de Deus podem parecer que prevalecem. São 20 anos que esse povo oprime o povo, mas na hora certa, no momento certo, Deus levanta pessoas que confiam na sua palavra, que são voluntários para o serviço de Deus, e Deus opera grandes vitórias. É a narrativa do texto. Segunda lição, todas as vezes que Deus te usar para algo especial, algo bem feito, algo maravilhoso, faça como Débora, escreve um salmo, compõe uma música de louvor e adoração ao Senhor. Bendiga ao Senhor, porque é Ele quem conduz, é Ele quem abre as portas, é Ele quem dá a vitória, é Ele quem dá a paz, é Ele quem nos faz libertos de todos os nossos inimigos. A glória é somente do Senhor. E por último, queria te fazer uma pergunta. Você se identifica com quem nesse texto? Quem que é você? Eu me identifico com Débora, porque é sábia e ela é fiel à palavra de Deus e é corajosa e ela intervém na linha de frente e ela vê a obra de Deus e a vitória e louva o Senhor. Entendi. Não, eu sou um desses voluntários e pode me chamar mesmo que eu vou. Eu sou de Zebulon e Naftali e eu entro mesmo na batalha do Senhor. Eu não sei qual que é a sua resposta, mas eu queria lhe dizer o que é que ficou batendo no meu coração. Eu queria responder para te dizer quem eu sou. Eu sou da tribo de Rúben. Eu sou da tribo de Dan. Eu sou da tribo de Aser. Eu sou desse povo que ficou do outro lado do Jordão. Quer saber quem é esse tipo de gente? Eu sou esse tipo de gente que fica preso em discussões, indeciso. Eu sou esse tipo de gente que se abraça com as questões do dia a dia que dizem respeito às minhas atividades. Eu sou esse tipo que muitas das vezes procura o próprio conforto. E você sabe o que gente assim precisa? Gente que não consegue ir para a luta, gente que não consegue vencer seus inimigos, gente que não consegue resolver a sua vida. Sabe o que gente assim precisa? Eu vou lhe dizer, precisa que se levante um grande líder,
Um grande líder que tem um relacionamento e uma intimidade com Deus tão plena que revele a palavra de Deus. Mas não apenas revele a palavra de Deus, mas um líder que esteja disposto e disponível para estar na linha de frente, colocando em risco o próprio pescoço para fazer a vontade de Deus. Sabe o que gente assim precisa? Precisa de um líder que, além da intimidade com Deus, que revela a palavra de Deus e que dispõe o seu pescoço à prova, é alguém que batalha as batalhas que eram minhas. É alguém que vence os inimigos que eram meus. Gente assim precisa de alguém que conquiste uma vitória, que no final é uma vitória que é aplicada, imputada a mim. Querido, sabe o que me assustou nesse texto? A vitória que Deus deu, levantando Baraque, Débora, Jael e aqueles voluntários de Zebulon e Naftali, aquela vitória foi entregue para todo Israel. Aquele povo que não conseguia lutar, que vivia em indecisões, discussões, envolvidos com coisas desse mundo, com conforto. Todos eles saíram vitoriosos porque alguém se levantou para lutar por eles quando eles não mereciam. Queridos, que história é essa? Deixa eu te dizer, muitos séculos depois, veio um outro grande líder. O nome dele é Jesus. Muito mais do que Débora, ele tinha a sabedoria perfeita. E ele sim sabe com interesse e plenitude a vontade e a palavra de Deus Pai. E quando eu e você não tínhamos coragem para lutar, eu e você não tínhamos condição para vencer nossos inimigos, quando eu e você batemos cabeça, quando eu e você temos indecisão, somos voltados ao conforto, a nos envolver com as lutas do nosso dia a dia, Jesus disse, eu vou para a linha de frente no campo de batalha. Eu ponho o meu pescoço à prova. Mas muito diferente de Débora, Débora apenas colocou em risco a sua vida. Jesus deu a vida dele. Jesus deu a vida dele na batalha cósmica mais importante que eu e você deveríamos lutar e que nós não conseguimos. Era a batalha contra os principados e potestades desse mundo tenebroso. A Bíblia diz que lá na cruz, Deus os expôs ao ridículo e ele triunfou deles na cruz. E Deus na cruz, o próprio Cristo, ele na linha de frente, ele deu a vida dele para vencer não só Císera e Jabim, ele venceu Satanás, os seus demônios, o pecado, esse mundo. E quando eu e você, como Rubem, como Dan, como Acer, como a turma do lado de lá do Jordão, quando nós não merecíamos, a vitória de Cristo, ela foi entregue e imputada a nós. E eu fico imaginando, assim como aqueles que nem se voluntariaram para a batalha, eu fico imaginando como depois eles experimentaram a paz, como eles ficaram maravilhados. Nós não fizemos nada, nós não merecíamos, nós não tínhamos forças, nós não conseguimos, nós nem nos voluntariamos. Mas Deus levantou uma líder que lutou por nós e a vitória dela é nossa. Queridos, essa é a história do Evangelho. Quando eu e você não merecíamos, quando eu e você jamais conseguiríamos lutar essa batalha, o Senhor Jesus veio e lutou por nós. Nunca foi recursos humanos, mas foi fidelidade a Deus. Ele se entregou à palavra de Deus. Ele deu a vida dele. E quando ele despojou os principados, potestades, os inimigos da nossa alma, quando ele derrotou o pecado, essa vitória dele, ele entregou para nós. Nós podemos desfrutar da verdadeira paz. E nós podemos, como diz o último versículo do Cântico de Débora, nós podemos amar o Senhor. Nós podemos ter esse brilho como o sol ao amanhecer. Porque nós podemos olhar para aquele que, quando nós não merecíamos, lutou a nossa batalha, venceu nossos inimigos, deu a própria vida, venceu ao final a morte e deu a vitória dele para nós. Nós hoje somos filhos, nós hoje temos a eternidade resolvida. Nós que não merecíamos, muito mais do que Débora, esse texto aponta para uma necessidade que nós temos de um Salvador, pois ele veio, o nome dele é Jesus, e nós já podemos amá-lo, desfrutar dessa vitória por toda a eternidade. Louvado seja o Senhor.
Pai querido, obrigado pela tua palavra. Conquanto seja um texto encorajador sobre fidelidade, liderança, disposição, ele é muito mais uma sinalização da nossa necessidade do Evangelho. Obrigado porque Jesus veio. Obrigado porque Ele foi a linha de frente. Obrigado porque Ele morreu a nossa morte. Ele pagou as nossas dívidas. Ele venceu os nossos inimigos e a vitória dele foi entregue para nós. Obrigado por tão grande salvação. Nós te amamos, Senhor, por tão grande salvação, em nome de Jesus. Amém. Quero agora, nessa parte final, mais uma vez me unir com você para interceder por esse seu pedido pessoal, esse que está aí no seu coração. Vamos orar? Pai querido, eu fico sempre imaginando algumas pessoas que chegam aqui ao final do momento de pastoreio e elas têm algumas questões muito importantes para depositarem no teu altar. Às vezes é gente que está sobrecarregada, às vezes é gente que está cansada e quer ouvir a tua doce voz dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Pai, nos ajude a entregar esses fardos no teu altar e termos o descanso da alma que o Senhor mesmo promete. Talvez seja uma enfermidade. Ó Deus, visita, Pai, com restabelecimento da saúde, bons efeitos dos medicamentos, cirurgias que sejam frutíferas e bem-sucedidas. Quem sabe, Pai, são questões relacionais. Alguém muito querido que se desviou dos teus caminhos, tem andado em caminhos maus, Pai, encontra essa pessoa amada aonde estiver e se revele no coração. Às vezes são broncas relacionais, algum tipo de injustiça que foi cometida, às vezes um destempero, um revestrez dos relacionamentos que precisa de quebrantamento, perdão. Ó Pai, abençoa a restauração dos relacionamentos. Alguém pode estar com problema financeiro, dificuldades, dívidas, um desejo de uma sabedoria, uma porta aberta. Ó Deus, reorganiza as coisas, dá sabedoria, mordomia cristã, abre as portas, se for um emprego, faz isso, Pai. Tem misericórdia da tua igreja, a igreja do Senhor Jesus por todo o mundo. Ó Senhor, faça o teu nome conhecido, fortalece o teu povo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido. Vinde, adoremos, demos glória ao Cordeiro, a Jesus Salvador, ressurreto Senhor, exaltemos, aleluia, Ele é digno, Ele é santo, soberano e fiel, sempre eterno e imortal, verdadeiro. Bendito seja o teu nome, nome que é sobre todo nome. Seja Cristo louvor, toda honra e poder pelos séculos dos séculos sem fim. Vinde, adoremos,
demos glória ao Cordeiro, a Jesus Salvador, ressurreto Senhor, exaltemos, aleluia. Ele é digno, Ele é santo, soberano e fiel, sempre eterno e imortal, verdadeiro. Bendito seja o teu nome, nome que é sobre todo nome. Seja Cristo louvor, toda honra e poder pelos séculos dos séculos sem fim. Adoremos, demos glória ao Cordeiro, a Jesus Salvador, ressurreto Senhor, exaltemos, aleluia. Ele é digno, Ele é santo, soberano e fiel, sempre eterno e imortal, verdadeiro.